Olá a todos, sejam bem-vindos a esse Obrigado. episódio especial da ClinaCast, diretamente da Feira Hospitalar. Tô me achando muito chique. Tô aqui do lado do meu parceiro, Boa tarde para Pedro todos. Batista. Muito felizes, né, Lu? Gente, eu acho que se a gente tiver que aceitar todos os convites que a gente recebeu para fazer o podcast na Feira Hospitalar, vai ter que fazer a Feira Hospitalar mais uma semana. Mas o convite dessa vez foi muito especial. A gente tem a honra de receber no nosso podcast dois convidados para lá de especiais. Christian Rodrigues, founder da Great Comics. Seja muito bem-vindo, Cris. Muito obrigado. Primeiramente, eu quero agradecer o convite de vocês dois. Isso é muito importante para nós. E, mais uma vez, vamos que vamos. Cris está tímido, disse que o ClinaCast nunca mais será o mesmo depois da Nunca mais será o passagem mesmo. dele. Nunca mais. E para complementar esse tema tão especial, a gente quer falar sobre os desafios das barreiras globais de logística para a saúde. A gente convidou o Jorge Duarte, o gerente geral de logística da RTS. Bem-vindo, Jorge. Eu agradeço aí a oportunidade de participar desse evento, né? Agradecer também ao Christian pelo convite. Obrigado. E espero poder colaborar aí com o tema para vocês. Nós, né? E se você que está aí vendo hoje esse episódio do ClinaCast está se perguntando, poxa, mas a logística, vocês não fazem noção o quanto a logística gira de faturamento no Brasil. A gente está falando algo em torno de 100 bilhões Exato. de reais. Nós temos empresas hoje que têm em seus estoques, com capacidade de unitarização, capacidade de distribuição nacional, cerca de 10 a 12 bilhões em estoque, uma única empresa. E interessante essa sua fala, Pedro, porque a gente traz aqui um universo de acesso à alta tecnologia. Quem está acompanhando a gente, quem não está, e esse é o primeiro, por favor, siga a gente, porque nós temos outros episódios no nosso canal. Mas quem nos acompanha vê que nosso foco é trazer uma agenda muito forte de acesso, de eficiência. E o acesso, especialmente à tecnologia, à alta tecnologia, tem um desafio enorme, dado que o Brasil é um país altamente regulado em comparação a outros países. Poucos conhecem e poucos sabem que a Anvisa, ela é uma instituição muito mais complexa que o próprio FDA americano para a liberação, por exemplo, de equipamentos médicos. Exato. E para falar um pouco sobre isso, já vou abrir para você, Jorge. Conta para a gente um pouco o que é a RTS, o que ela faz e como você encara o desafio de fora para dentro, comparando todas não vou falar de dificuldades, mas peculiaridades do Brasil em relação à chegada da tecnologia aqui, diferente de outros países. Ok. A RTS é uma empresa de 25 anos. Nós trabalhamos com equipamentos e insumos hospitalares, né? Somos distribuidores de algumas marcas muito importantes. E o nosso principal negócio é a gestão de leito de UTI ou de sala cirúrgica. Esse negócio surgiu vamos dizer assim, foi idealizado pelo nosso CEO, Rogério Ferneda, e a proposta é de você poder oferecer para as unidades hospitalares uma solução integrada, né, onde a RTS consegue consolidar diversos tipos de equipamentos, diversas marcas, num projeto único, oferecendo, junto dos equipamentos, assistência técnica, oferecendo insumos para que os equipamentos possam funcionar e também treinamento para as equipes que estão utilizando os equipamentos, né? E a gente já opera já há muito tempo nesse projeto, onde vou dizer que 90% dos equipamentos e insumos são importados, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, quando a gente está falando em leito hospitalar, leito de UTI, só para você fazer a perspectiva de uma construção de um leito hospitalar, a gente está falando hoje em torno de 1 milhão a 1,5 milhão de reais só para você construir isso. Uhum. Sim. Só que aí a gente também tem toda a parte de equipamento, a parte de treinamento em cima desses equipamentos, a parte de treinamento das equipes e de tudo que está acontecendo ali no dia a dia. Quando você comenta para a gente que vocês fazem a gestão do leito de UTI, com ali mais um pool de equipamentos que valem pelo menos mais 1 milhão de reais, o que isso significa de eficiência e, óbvio,
de agilidade para um sistema que está contratando hoje um serviço completo desse? É um bom ponto, porque o que acaba acontecendo é que a RTS ela se torna responsável por manter em funcionamento o leito, né? O que significa que os nossos SLAs são muito agressivos. Eu não posso ter uma cama, por exemplo, parada no leito. Você imobiliza o leito. Então, a gente tem assistência técnica espalhada por diversos estados e o nosso SLA de atendimento é 24 horas, 48 horas, dependendo da distância, né? A gente tem... O país é um país de distâncias enormes, um estoque de peça gigantesco para poder atender de forma rápida, né? E em alguns casos, quando a gente tem dificuldade na solução do problema, a gente substitui o equipamento no cliente. A ideia é que não pare. A gente fala de leito de UTI, mas a gente pode falar também de sala cirúrgica. Sim. Uma sala cirúrgica com um problema parada é um prejuízo imenso, tanto para a sociedade, né, num hospital público, quanto o financeiro no hospital privado. Que né? depende daquele... Depende daquele equipamento. Né? Perfeito. Uma Jorge, mesa parada, você não faz cirurgia. quando você fala 25 anos é o tempo que eu tenho de formada como engenheira clínica. Eu não contei para ninguém. Cris, não faça Formou piada não, cedo? sobre isso. Você entrou na Fica faculdade, tranquilo aqui, você entrou a na gente- faculdade com 12? Adorei. E claramente, primeiro fico aqui emocionada de ver a relevância da tecnologia médica, que ela é parte da assistência. Ela é um atributo. Sem uma mesa eu não faço uma cirurgia, sem uma cama eu não trago o paciente para o leito e não consigo dar acesso ao cuidado. Mas imagino que nesses 25 anos tem um grande aprendizado nos processos de importação, né? Nós temos peculiaridades em relação a outros países importantes na entrada dessas tecnologias. Cris, você trabalha com o processo de trazer o equipamento de diferentes destinos para o Brasil. Sim, falar um pouquinho mais, né, da Great Comex, agradecendo mais uma vez o convite, né? Hoje a gente tem eu e meu sócio André, temos mais de 25 anos de experiência na área de logística internacional. 25 é um número, né? Eu juntando o meu dele, A gente vai descobrir ele que tem o mais Pedro- idade, eu O tenho um Pedro pouquinho tem menos. 25 anos, daqui a pouco ele vai se achar. Então, é muito importante a gente falar da logística. Muitas pessoas esquecem, vem todo esse material no hospitalar e do importado e não sabe o quanto é importante você ter alguém de competência e alguém com experiência para trazer isso para o Brasil, sendo de todos os países, né? O Brasil, diferente de outros países, todo mundo acha que é uma bagunça. Que entra aqui de qualquer jeito, igual a gente chegou a comentar aí, tem a licença de importação, que isso tem o registro do produto, tem as certificações que vêm de fora, que as pessoas de fora, elas não imaginam que tem que ter um certificado de análise, um certificado de conformidade, um lote, um número de série. Então isso é muito importante até Toda a rastreabilidade. toda a que esse produto rastreabilidade, porque a necessita. gente está lidando com um ser humano, a gente está lidando com um paciente, né? Então, hoje o hospital tem essa preocupação de ter essa rastreabilidade. Então é muito importante, desde um frete internacional, uma logística internacional sendo aérea ou marítima, chegando no Brasil, a parte do desembaraço aduaneiro, da entrada na licença de importação ou até mesmo no Inmetro, muitos produtos têm um Inmetro, a Receita Federal, então passou por todos esses órgãos, ainda tem a Receita Federal. A gente passou por um período aí, principalmente da pandemia, que ela até facilitou aí a entrada de alguns produtos. Sim. Mas isso acabou, né? Acabou, tá acabando, entrou uma nova norma aí, né, que antes era de emergencial. Hoje não tem mais, né, principalmente de luvas cirúrgicas, esse tipo de IPIs, né, dentro de hospitais, que tá acabando. Então hoje tem que ter a certificação, tem que ter Anvisa, tem que ter registro. Vamos falar um pouco sobre rastreabilidade, que eu acho que é um tema sensível para todo mundo, né? A gente tem, eu gosto muito da sua puxada, porque o Brasil é altamente regulado. O sistema de saúde, né? Eu e o Pedro temos uma experiência mais do lado de cá, do lado de gestão, de viabilidade de negócios, mas a gente entende que todo o processo de informação na saúde ainda é muito pouco maturo, para não dizer precário. E quando a gente fala da discussão da rastreabilidade, da integração de dados, por exemplo, a gente sempre pensa nos dados dos pacientes, mas os dados dos ativos fundamentais para atendimento do paciente também são essenciais. Sim. A gente tem submissão a eventos como tecnovigilância, quando envolve os equipamentos médicos, dado que ele faz parte do processo assistencial. Como vocês
superam o desafio da rastreabilidade e da integração de dados. Toda essa tecnologia gera dados super importantes no cuidado do paciente, seja monitoramento na beira de leito, seja monitoramento do paciente no momento cirúrgico, enfim. Jorge, aí olhar para você e pensar, 25 anos de experiência, como você vê ainda essa questão de dados e rastreabilidade na E saúde? vou completar a pergunta da Lu com a seguinte situação. A gente está falando de equipamentos, como a gente comentou logo no comecinho, caros. Existe um caro, investimento, se não for CAPEX, é OPEX. Ou seja, se não for para comprar, vai ser para alugar. Sim. Como que é feita, baseado nessa rastreabilidade, baseado nessa característica, baseado na manutenção, esse custo que ele seja extremamente efetivo para que, claro, possa dar lucro para a empresa e, principalmente, possa gerar uma qualidade de atendimento para a unidade hospitalar, para que ela também possa ter o lucro dela e possa entregar um serviço de altíssima eficiência. Então, a questão da rastreabilidade aqui no Brasil ela é fundamental, né? Como o Christian falou, algumas empresas elas operam de maneira errada em relação à questão da rastreabilidade. Eu não vou dizer que eles entendem que o Brasil é uma bagunça, não é isso. Mas eu tenho um exemplo de uma empresa que ela envia para a gente um item com uma embalagem e nessa embalagem tem um lote, né? E esse lote vem declarado em toda a documentação. Quando esse produto vai para a unidade hospitalar e ele é desembalado para ser usado, internamente o lote é outro. E aí você perde a rastreabilidade do item. Isso é muito importante. Então, como resolver isso, né? A gente hoje... Basicamente, o lote do produto é uma coisa e o lote da da embalagem é outra. Exatamente. É um lote de embalagem mesmo. E a fiscalização, a própria fiscalização, ela vê o da embalagem, ela da não vê do embalagem. item. Eles não vão abrir como a gente não abre. Principalmente maquinário, né? Os Não, maiores equipamentos. pior né? que isso, é material estéreo. Eu não posso abrir. Perfeito. Entendeu? Eu não posso abrir. Então, a gente, quando se depara com um problema desse, a gente tem um controle adicional que é manter a correlação entre o que está declarado na embalagem, que é o que está declarado na documentação, versus o que vem realmente no físico. E isso é um transtorno, né? Isso é muito difícil também, né, Jorge? Para o fabricante lá fora, né? Assim, o entendimento do fabricante é que o lote tem a ver com o momento em que ele está fazendo a expedição. E o entendimento aqui da vigilância sanitária tem a ver com a fabricação. São momentos distintos, né? E aí, na hora de você passar isso para um sistema, a gente tem um sistema extremamente robusto para controlar tudo isso. A gente tem, na nossa área de assistência técnica, um sistema que também faz esse controle, né? Eu faço visitas periódicas aos hospitais, às unidades, para fazer a manutenção preventiva. Então, todo esse controle a gente mantém mensalmente, vai batendo, conferindo o material que está na unidade versus o que eu tenho declarado no meu sistema, para justamente poder apresentar, se necessário, toda a vida do equipamento ou do material desde que ele chegou aqui no Brasil. Desde que cria invoice também, né? Desde lá de fora, o início da importação começa... Não necessariamente o documento da invoice vai trazer as informações corretas. Elas vão aparecer depois no Mas processo. Pela legislação, né, pelo nosso decreto, tem que constar o que está na invoice. E, né? Cris, eu acho que tem um desafio que poucas pessoas conhecem, né? Porque quem está na ponta especificando, quem está demandando o equipamento, normalmente a equipe assistencial. Quem está fazendo especificação, engenheiro clínico ou a área de suprimentos que está fazendo aquisição, não tem ideia do desafio. Uma vez que chamou a RTS, fechou a parceria, compra, locação, mas a chegada do lote passa por um cenário super fragmentado. Sim. A Anvisa é de um jeito, a aduaneira é do outro. A Receita Federal é de outro, às vezes você declara, o importante do produto é a classificação. Então tem a parte técnica, que é enviado, isso é custo também, né? Então às vezes se você não classificar um produto hospitalar corretamente, você pode ter descontos, vou falar descontos na questão tributária e você não está aproveitando. Então tem todo esse desafio de uma classificação, porque às vezes a Anvisa ela entende, quando a gente dá entrada numa licença de importação, você tem que constar lá o nome completo, que ele entenda isso, o lote, número de série, e às vezes a Receita Federal, ela não entende aquela classificação. Super.
Então aí você começa a entrar em conflito entre os órgãos. Só que hoje está muito, muito melhor, porque hoje tem hoje tem um portal, hoje é tudo dentro do portal, então você começa a ligar Receita Federal e Anvisa. Para Vamos quem pôr viu a os nossa primeiros. pimenta. Vamos. Pra quem... olha que Ó, deixando interessante. aqui, eu Olha falei que eu interessante. sei inesquecível. Para quem viu os primeiros episódios, viu que eu e a Lu, a gente sempre cita a questão da integração do dado. Sim. E quando a Lu fala de botar pimenta, é simplesmente pelo seguinte: se vocês não entenderam a complexidade de integração de dado em saúde no Brasil, é disso que a gente está falando. Sim. Não é simplesmente o resultado de exame do paciente. Você tem que trazer todo e qualquer tipo de dado vinculado à jornada do cliente para dentro desse padrão de informação. Gente, É desafiador. E é legal também, Pedro, só complementando um pouquinho, a parte do atendimento, que quando você chega no hospital, você tem que ter um equipamento de ponta, que a RTS isso faz muito bem. Para quê? Para atender o seu cliente. Para você falar, aquele hospital é de ponta. é aí que está a diferenciação. Exato. Mas aqui eu acho que o Pedro pegou bem a minha pimenta, que era quando você pega o resultado de um exame, você não sabe toda a cadeia que está por trás. Sim. Qual era o equipamento, como ele chegou no Brasil, como ele foi calibrado, como ele é mantido, todos os insumos que são repostos. Ah, mas por que A isso... responsabilidade também Exato. pro fabricante, pro importador. Exato. E isso é muito importante, porque isso traz acurácia na assistência. Mas eu queria trazer uma agenda quente, que a gente tem falado muito. A gente tem ouvido muito o fomento do complexo industrial de saúde no Brasil. A ideia é assim, 25 anos de mercado, todos nós aqui, o Pedro só que é um pouquinho mais novo, estou puxando seu saco, mas a gente já viu movimentos interessantes. Para quem lembra, 10, 12 anos atrás, o movimento do Finame, o apoio do financiamento dos equipamentos nacionais, que causou um boom de aquisições de empresas nacionais por globais para facilitar o seu acesso ao modelo de financiamento. E, na época foi muito voltado para a tecnologia. Corta para 12, 14 anos depois, um universo, uma discussão, para quem tem boa memória, pouco parecida, mas com um olhar mais dos insumos, né? Menos um pouco da tecnologia, mas falando sobre produção de medical devices, medicamentos e tal. Como vocês estão vendo este movimento e essa intenção de trazer linhas para serem produzidas no Brasil e como isso afeta diretamente o mercado, as restrições e o acesso à tecnologia? Eu não vejo isso hoje como uma realidade. São pouquíssimas empresas que produzem equipamentos hospitalares no Brasil. E existe sim dificuldade tecnológica, né? O Brasil investe muito pouco em pesquisa, né? E isso tem por consequência a produção de equipamentos de uma qualidade inferior àquela que você encontra lá fora. E se você me permite, eu acho que não é só a discussão de pesquisa, até porque, né, vou ser uma boa defensora, acho que a gente tem bons centros e pouco investimento em pesquisa, mas eu acho que o mais difícil é o custo de produção no Brasil. A gente tem um custo produtivo, toda a uma mão cadeia, de né? obra, uma cadeia, que queira ou não, pesa Sim, numa tecnologia que também é de alto custo. Assim, é por isso que eu digo, você precisa adequar a sua produção à realidade do país. A cadeia tributária, ela é muito danosa, né? O empresário no Brasil, ele É um sobrevivente. na verdade, ele é sujeito a tantas taxas, tanta regulação, Sim. né? E não necessariamente aquilo vai se traduzir numa eficácia, num produto de qualidade, né? O atendimento à saúde, né, deveria ser focado no bem-estar do paciente, né? É para isso que a gente trabalha. A gente, como empresa na área de saúde, o nosso grande objetivo é dar conforto ao paciente, é trazer para o paciente a melhor tecnologia para que ele possa ficar o mínimo de tempo internado, para que a cirurgia possa acontecer sem nenhum problema, sem nenhuma intercorrência, né? E você não pode abrir mão, nesse momento, da qualidade do equipamento ou do material. O equipamento não pode falhar, um respirador não pode falhar na hora que o paciente está entubado. A gente passou por isso na época da pandemia. Muitos respiradores foram desenvolvidos no país, verdadeiras bombas, verdadeiras armas, porque não tinham os controles necessários, né? Mas era uma guerra. Tinha. Era uma guerra. Era o que né? tinha. Era uma guerra.
Muita coisa também foi importada nessa ocasião, vocês mencionaram isso, né? Foi feita uma flexibilização, digamos assim, dos controles sanitários. Muita coisa ruim também entrou no país. Temerário, né? Muito, muito temerário, né? E agora tá cortando, né? É. Agora que liberaram e agora estão Não, eles já colocando eles restrições. restringiram, mas Restringir. assim, tecnicamente falando, esses equipamentos não são adequados e estão sendo afastados. Né? Afastado. Pedro, Para esse momento, geralmente eu tenho minha canequinha, mas eu tô sem minha canequinha, então eu vou fazendo óculos. A gente lançou no último Nossa, episódio o nosso Momento ClinaCast. Uau. Tá? O que é o Momento ClinaCast? Na verdade, o Momento ClinaCare no ClinaCast. O Momento ClinaCare, a ClinaCare ela é disruptiva. Ela traz para o mercado um novo modelo, principalmente de gestão de ativos. Então, ela imputa um novo modelo que a gente utiliza melhor os consultórios dos médicos. Os médicos, eles trabalham nas regiões onde eles têm mais possibilidade aí de ter mais clientela. Então, a ClinaCare ela imputa um novo modelo para o mercado. E tenho certeza que tanto a Great Comics quanto a RTS passaram por esse momento nas suas histórias. Com certeza. Quando foi o momento da Great Comics e quando foi o momento da RTS? Vai lá, Cris. Bom, eu vou falar um pouco de logística, né? Então, assim, eu vou falar um pouco do ponto de cirurgias, né? Hoje a gente tem cirurgias que só quando realmente o paciente está lá na cirurgia sabe o tamanho do equipamento, qual que é a calibragem, maior, menor. Então, é muito difícil hoje, é muito... como que eu posso dizer? A gente tem que desenvolver muito dentro do Brasil a logística dentro dos hospitais, porque acabamos levando um monte de produto para cirurgia e às vezes é só utilizado um. E como que é o retorno desse produto, a logística reversa. Então, o fabricante, o importador, acaba perdendo muito produto. Aí. Então, a gente hoje hoje a inteligência artificial, ela está ajudando muito o retorno desses produtos. Você acha então que agora a gente está vivendo esse momento para vocês e que isso tem até só de a sistema, engrandecer? até de sistema. Ontem a gente estava em uma reunião aqui e ele falou, poxa, olha que legal isso aqui, que dá rastreabilidade de onde está o caminhão. Eu falei, isso está acontecendo, a gente está implantando. Então, tá a melhoria de a processo ela está tecnologia tá acontecendo. evoluindo. você acha então que com o que a gente tem à mão, com a inteligência artificial nos suportando, você consegue ter mais eficiência do que você leva para o campo, para atender de Sim. maneira mais personalizada e com maior inteligência de volta à logística? Sim, é porque hoje você manda um produto, igual ele falou no começo, a gente tem a validade do produto. Então o hospital, muitas vezes ele não... É muita coisa, ele recebe muita coisa, ele não sabe o que... vai vencer esse aqui mês que vem, eu tenho que retornar. Não tem essa dimensão. Então hoje tem muitos aplicativos, só que não sei por que não está sendo utilizado. Você é ousado, vou te corrigir. Isso vale para todo mundo. Sim. Não usem o termo aplicativo. Use o Isso. termo sistema. Sistema. Porque o aplicativo Pronto. ele tem um sistema por trás. É verdade. E a gente às vezes está acostumado a falar aplicativo Legal. porque a nossa vida é facilitada por aplicativos. Mas todo aplicativo tem um sistema por trás. Então como eu trabalho com tecnologia, eu falo para todo mundo, gente, é um sistema. Porque senão a gente está desvalorizando quem criou todo aquele sistema pra gente. Com certeza. Então agora sistema. Vivendo e aprendendo, né, gente? Então eu tô aqui, então sistema hoje, né? Mas, Cris, eu acho que esse seu ponto é fundamental. Porque a quantidade de estoques que os hospitais têm, que as empresas que os suportam têm, são ineficientes do ponto de vista de volume, ainda que necessários do ponto de vista de disponibilidade. E esse ajuste vai trazer um ganho muito importante para o sistema. Para toda a logística, para toda a cadeia, né? Desde da pessoa que está disponibilizando aquele produto, seja por aluguel, seja uma compra, ou seja para uma cirurgia, que isso acontece muito, que você tem que mandar muitos itens, porque o paciente ele já recebeu anestesia geral. Imagine você voltar e ele de novo falar assim, eu não tenho mais o produto, vamos voltar, vou operar amanhã. Ficava doido quando isso acontecia. Não é verdade? Você sabe muito disso, então... Jorge, momento ClinaCare da RTS na história desde que você está lá. Qual foi o momento de disrupção? E eu quero te fazer uma provocação direta. No movimento de disrupção da RTS, o quanto regulatório, principalmente a grande discussão de regulamentação de locação e comercialização de equipamentos utilizados, o quanto isso trouxe de valor e eficiência para a cadeia e como você abastece o sistema? Então, eu acho que a grande sacada da RTS foi exatamente o modelo de gestão, desde que ele surgiu.
porque esse modelo ele atende às necessidades do cliente, né? A gente procura adequar o que nós dispomos de tecnologia para atender a necessidade do cliente. Quando a gente envia um insumo, o que a gente está fazendo é vendo o que o hospital precisa para funcionar durante determinado período, né? E evitando com isso sobras, evitando com isso material desperdiçado, né? Em alguns casos, a RTS atende inclusive a demanda sazonal, né? Você tem determinadas unidades que operam, vamos dizer assim, com uma lotação maior no verão, porque estão próximas do litoral. No inverno muda, são as que estão na serra, e a gente consegue fazer essa adequação através de históricos, dos nossos controles de presença, né? Nós temos uma equipe de gestores de contrato que estão permanentemente junto aos clientes, levantando as necessidades, né? Nós temos um sistema em que o cliente pode registrar a falha de um vendo como equipamento. gravou o sistema, né? Exatamente. Pode registrar a falha do equipamento, e isso é transmitido imediatamente para a equipe técnica, que já vai ao local. Existe um menu em que ele precisa responder algumas perguntas para facilitar o atendimento. Pelas respostas, a gente consegue, por exemplo, já levar a peça para fazer o reparo. Isso, vamos dizer assim, reduz imensamente o tempo de espera da unidade, né? O que hoje pesa principalmente na saúde pública é essa dificuldade que eles têm de entender que o dinheiro existe, ele só precisa ser melhor aplicado. É o que a gente fala, a eficiência ela precisa transbordar. Quando Sim. a eficiência transborda, a gente elimina custo, a gente elimina desperdício, o dinheiro aparece e ele consegue rodar com mais eficiência no mercado. Eu tenho até um caso interessante, eu não vou revelar evidentemente o cliente, mas assim que eu entrei na RTS, foi um caso que me chamou a atenção. Nós tínhamos um fornecimento regular dentro de um projeto desse de gestão de insumos. Todo mês nós fazíamos a entrega, e numa das entregas voltou a carga. Por que a carga voltou? O cliente não aceitou. Por que ele não aceitou? Porque ele falou que ele está com muito material no almoxarifado dele. Acontece muito isso até hoje, viu, Jorge? Como assim? Aí eu fui visitar o cliente para ver o que estava acontecendo. Era um hospital público, e a resposta que eu tive foi a seguinte: não, a gente sabe que vocês entregam regularmente, mas como o Estado não me entrega os insumos com essa regularidade, eu prefiro guardar o material de vocês para ter segurança de que eu não vou ficar desabastecido. E vou usando do Estado, porque na hora que ele falhar, eu uso de vocês. Aí você tem que explicar tudo de novo, não é assim que funciona. Exato. A gente vai mandar, você precisa usar o material tem data de validade, você não pode ficar guardando. Então, essa é a realidade, principalmente do setor público, né? O setor privado, voltando até a questão da rastreabilidade, hoje os planos de saúde, eles exigem que você registre tudo que você usou no paciente. E aí você tem que botar o número de lote, o número de série, para que eles possam reembolsar, né? Então, o controle é fundamental. Não existe uma situação de não controle. Aproveitando um pouco isso aí, né? Falando sobre o sistema, não adianta você ter um sistema e não tem alguém capacitado para utilizar o sistema. Então a gente pode evoluir muito no sistema, em tecnologia, mas tem que ter pessoas capacitadas para estar utilizando o sistema. Essa é a principal parte. Isso a gente chama, em saúde ou qualquer outra indústria, a gente chama de maturidade da equipe. Exato. Tá? Quando você não tem uma equipe treinada com maturidade para utilizar, independente do sistema que você coloque para trabalhar, você está galgando a sua empresa, o seu negócio, a algo que pode ser muito pior do que o investimento que você achou que você ia fazer. Tá? Agora, eu acho que tem um ponto que a gente passa rápido, né? Nossa. A gente já está quase acabando, mas... E tá muito bom, viu? Muito bom. Mas acho que tem uma fala que eu acho que a gente tem que trazer uma contribuição aqui, né, Pedro? Eu e o Pedro estávamos do lado da operação no período da pandemia, em situações, em momentos, em lugares diferentes. Eu estava numa grande rede, ele em outra, enfim... depois trabalhamos juntos também, e o que a gente percebe é que cada vez mais quem está na ponta prestando assistência precisa de velocidade.
O que hoje é uma área de procedimento, amanhã vira um leito. A nossa capacidade de se adaptar, trazer novas tecnologias e fazer com que ela gire é fundamental para trazer a eficiência que a gente tem falado tanto, para ampliar a discussão do acesso. E isso só é possível com maturidade. Maturidade tecnológica, entender, porque a maturidade vem da onde? O quanto é importante eu ter esse dado, porque na hora que eu precisar eu tenho que tomar uma decisão. Então, me lembro claramente nas inversões que a gente fez de áreas de medicação e procedimento que viraram leitos, áreas de cirurgia ou pós-cirúrgico que viraram leitos no momento da pandemia. Ah, Lu, mas a pandemia era um cenário. Não, as coisas estão mudando rapidamente. Hoje eu nasço com um hospital com uma característica e amanhã eu tenho outra. Ou outros pontos, a consolidação. Aqui a gente tem tranquilidade para falar o que é o movimento de consolidação de Redditor, que ontem ou 2 semanas atrás anunciou uma parceria com o Bradesco para fazer uma nova rede em outras regiões. Nós Muito gravamos. rápido, né? É tudo muito É muito rápido. rápido. E a nossa capacidade de dar essa resposta exige que a gente tenha conhecimento, identifique no meu estoque, em tal região, eu tenho esse leito de disponibilidade que chega em 24, 48 horas para você, montado com. E quando a gente fala vem o leito, todo mundo acha que é a cama e o ventilador. Vem a bomba, vem o insumo, vem tudo junto. A parte elétrica. Essa disponibilidade, ela é muito desafiadora. A gente que está do lado de gestão, quando a gente manobra um perfil, a gente tem que ter essa compreensão também, né, Pedro? E assim, agora eu vou trazer uma situação que ela tem tudo a ver. A Lu, ela acabou de falar, a velocidade é muito importante. E dentro dessa maturidade que a gente tem, quem está escutando a gente tem dentro do mercado brasileiro, a gente viveu a pandemia, mas a gente viveu há 2 semanas uma das maiores catástrofes naturais do país. Do país. Tá? E aí uma questão que eu quero chamar a atenção justamente dessa necessidade da velocidade que as pessoas precisam de atenção e que as instituições também precisam ser recuperadas, é justamente dos hospitais, grande parte deles filantrópicos, tá? Que sofreram aí com as enchentes no Rio Grande do Sul. Então eu tenho recebido uma centena, tá, de solicitações de ajuda. Então, vai uma dica para você que está hoje aqui escutando a gente. Adote um hospital no Rio Grande do Sul que precisa ser reaberto para que a população possa voltar a receber boa condição de Isso é saúde. muito importante. E traga com vocês parceiros sérios. Não é por acaso que vocês estão aqui. São 25 anos que foram em vários momentos chacoalhados por... Acho que a gente tem muita liberdade no nosso espaço de fala. Aventureiros que fazem uma bagunça no nosso dia a dia. Isso é todo dia, né? É por pouco tempo, mas dá uma bagunçada. Dá. Então, preço é diferente de valor. Parceria estratégica posta à mesa traz para a gente a notoriedade e a capacidade de se reposicionar. E em horas de crise, em horas de pandemia, é onde a gente identifica realmente os parceiros. Hoje um erro, né? Hoje se você cometer um erro, até na parte logística, eu falo isso entendendo da parte operacional, é muito caro. Vai ficar caro pro importador, vai ficar caro depois pro produto final quem compra, porque esse custo alguém vai ter que arcar. E eu vou terminar com a nossa pergunta clássica, que ele vibra um movimento ClinaCare, e eu tenho a minha pergunta que eu adoto. Vamos Como lá. vocês veem a saúde daqui 2 anos para a RTS? Vou começar pela RTS. Como você olha para 25, 26? Eu não ouso falar mais do que 27, porque a gente não tem... a gente teria que ir para um lugar de fé, mas 25, 26, como você vê os movimentos? Então, eu vejo essa consolidação, né? Essa fusão em grandes grupos na área privada, né? E também vejo na área pública, que eu acho que o país tem um modelo de atendimento na área pública fabuloso, o SUS é extraordinário, só que eu não vejo mudança de gestão na área pública, que é extremamente necessária. Infelizmente, a gente trabalha num país em que as escolhas dos gestores é muito mais uma questão política do que técnica. E a área pública paga por isso, né? Equipamentos ineficientes, falta de material e aquilo. O modelo que a RTS propõe, ele se adequa como uma luva na área pública, porque ele vai tirar dessa gestão essa preocupação, essa falta, né, de capacidade de entender essa velocidade. Só complementando aí a questão do Rio Grande do Sul, a RTS mobilizou em uma semana lá no Rio Grande do Sul
dentro de todo esse cenário de catástrofe que nós passamos, nós mobilizamos 140 leitos. Parabéns. Dos unidades. É que vocês têm, né, uma filial em Porto Temos Alegre. uma filial em Porto Alegre, a equipe foi sensacional. Parabéns. Foram para a filial embaixo de chuva, alguns com muita dificuldade de chegar, né? Mas entendendo a importância do momento, de você poder contribuir de alguma forma para o atendimento daquela população, né? Muito orgulho de ter você aqui conosco. Obrigada. Cris, Cris, na sua visão, Na nossa minha saúde visão- daqui a 2 anos. pensa nas agências, pensa nas dificuldades. Já está facilitando muita coisa, né? Com o sistema, assim, principalmente o público, eles estão se atualizando, né? Os órgãos anuentes estão atualizando, estão querendo mudar. Tá para vir aí a do INPE, né? Que é o Sistema Único de Importação. Então, eu acho que vai melhorar muito, vai separar os homens dos meninos. Excelente. Então, Meu amigo otimista. é isso. Que Jorge, bom, que obrigado delícia. pela presença. Eu que agradeço Jorge, mais uma foi um vez. prazer. Bom demais. Gente, Muito obrigado mais obrigada. uma vez. Foi uma delícia. Parabéns pelo espaço aqui na Obrigado, Hospitalar. obrigado. Quem tiver É no pequenininho, hospitalar- mas é aconchegante. Não. Como você disse, a ClinaCast não será mais a mesma. Não será mesmo. Pode Pedro, ver a audiência. Meu parceiro, muito Valeu, obrigada. Falamos de tudo um pouco. Nos Foi vemos bom. em breve. Para quem nos assistiu, muito obrigada pela Ó, e presença. assistam eles, viu? É conteúdo. Acompanha Muito a gente. bom. Obrigada por quem já assistiu e está dando feedback. Está sendo muito legal o retorno de todos. Quem está, fique. E, por favor, recomende, reposte, porque o nosso objetivo principal é falar de saúde com segurança, com confiança, ouvindo outras opiniões. Chama aquele seu coleguinha que é gestor de saúde ou então que quer se tornar um gestor de saúde para escutar o que esses dois meninos aqui têm para falar e aí a Adorei, gente vai... meninos. Foi um prazer. Aproveitando o pitch, quem também precisar, né, de serviço, de assessoria aduaneira, tributação, transporte rodoviário de qualidade certificado, pode procurar a Mente Ah, e Conecta. só uma contribuição. Cris mandou quantas carretas para Rio Grande do Sul, meu amigo? 3 carretas, Parabéns. fechado, amigo meu tava lá, Deni Ronaldo, fiz uma movimentação, meus caminhões aqui em São Paulo foram coletando de todos os lugares, juntava e mandava para lá. Parabéns. Pedro, a gente se vê em breve. A gente vai se a semana inteira. Nos vemos então. Muito obrigada. Obrigado, Foi um gente. prazer. Mais um ClinaCast. Tchau, tchau.